Quem ofende uma mulher lhe faltando com respeito é, na certa, um mau caráter, munido de preconceito, lotado de amargura, uma triste criatura. Machista e mal informado, depois vai se lamentar, pedir desculpas e chorar, vendo o sol nascer quadrado. Fecha aspas. Em poucas palavras, o poeta Braulio Bessa descreveu um ciclo de agressão na sua forma mais cruel e lamentável. Infelizmente, esse cenário é uma constante em diversos relacionamentos amorosos. Somos uma sociedade influenciada pela cultura machista e mesmo com muitas iniciativas em defesa da mulher, a caminhada ainda é longa. Os casos de feminicídio são alarmantes e a violência em todas as esferas assusta demais. No entanto, toda linha de chegada tem um ponto de partida. E sabemos que os casos mais cruéis começam com manipulação, desrespeito, desvalorização e posse. Não à toa fala-se muito sobre espiral da violência, quando começa na psicológica, podendo chegar na física e, em casos extremos, no feminicídio. Bem-vindos ao Godmothers Podcast. Eu sou Bebel Ambrosio e o nosso papo hoje é sobre a importância de transformar essa triste realidade através da educação, da informação e do letramento. E para isso eu quero dar boas-vindas aos meus convidados. Eu tenho o prazer de receber aqui o promotor de justiça, Fábio Vieira dos Santos, que tem uma vivência intensa com casos de feminicídio e um cuidado emocional mais apurado de quem estuda psicologia e sabe que a desvalorização da mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher, é o que fortalece a mentalidade doente dos agressores. Eu também quero agradecer aqui a participação da Noemi de Jesus Gama, uma vítima da violência patrimonial, moral e psicológica por 32 anos. E que há 6 meses apenas teve coragem de pedir ajuda para sair do ciclo de violência. A sua iniciativa e força para discutir esse tema aqui conosco certamente vai ajudar muitas mulheres que vivem situações parecidas e precisam de inspiração. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Obrigada. Bom, eu quero dizer para você o seguinte: esse assunto é muito pertinente, importante, e você acha que vale a pena ser compartilhado? Já aproveita agora e passa adiante esse conteúdo. Se você não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Ativa o sininho para receber notificação toda vez que subir um episódio novo e já dá aquele like, aquele joinha para dar aquela força que a gente precisa. Também estamos nas redes sociais, tá bom? Estamos no Instagram e no TikTok, já segue a gente lá, já passa adiante o perfil, vamos passar para a comunidade. Vamos tentar fazer a diferença que a gente precisa. E é isso, obrigada mais uma vez, meus convidados, promotor, Noemi, por dividir aqui sua história, deve ser tão difícil a gente falar, né, depois que vive, ainda mais você, tanto tempo. É, muito difícil. Muita coragem, e eu fico muito orgulhosa, prestigiada de receber você aqui. Mas eu queria primeiro começar com o Fábio, porque apesar da gente falar de mulheres, nós não temos um podcast que é de mulheres para mulheres. A gente traz homem para dentro da discussão e isso é muito importante. E você com certeza tem uma trajetória aí com muita vivência, com muita experiência em casos de feminicídio, da violência contra a mulher. E eu queria que você contasse rapidamente a sua trajetória para a gente entender como é que hoje você está aí nessa causa, defendendo essa causa. Sim. Inicialmente, eu queria parabenizar você, Bebel, a toda a sua equipe, por trazer para a sociedade brasileira mais esse canal tanto de conversa quanto de instrução. Porque eu sempre prego que a educação, essa mudança de cultura, ela precisa passar primeiro pela informação, pela educação, e é bastante importante e salutar iniciativas como a de vocês, né? Parabenizar aqui a Naomi, porque eu vivencio isso, né? E já pegando o gancho da sua pergunta, eu sou promotor de justiça atuante no Tribunal do Júri há mais de 24 anos, e no Tribunal do Júri a gente vê casos de homicídio. Infelizmente, o feminicídio, dentro do quadro geral de homicídio, ele corresponde a um percentual muito grande. Eu, sem medo de errar, eu falo para você que faço 3, 4 casos de feminicídio por mês, né? Se eu multiplicar por esses anos todos que eu trabalho no Tribunal do Júri, centenas e centenas de histórias
que acabam de uma maneira muito ruim, né? Ou na morte ou na quase morte da pessoa, e quando o homicídio ele não se consuma, isso deixa traços muito marcantes na sociedade. Então é muito importante, né, a Noemi estar aqui, dar as caras no seu programa e falar que, embora depois de décadas de pressão, de sofrimento, né, de calvário, existe a possibilidade da libertação, existe a possibilidade de caminhar para frente, existe uma nova vida. Então é fenomenal. Como eu havia dito, né, eu faço todo tipo de homicídio, eu estou no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro há 13 anos, mas antes disso eu passei pelo interior, por alguns interiores, por algumas cidades no interior, e o desenho é sempre o mesmo de feminicídio, né? Quando a gente chega a esse ponto, eu consigo enxergar uma receita de bolo, diria assim, né? Um script pré-moldado, né? Aqueles sinais sendo dados. A Noemi vai poder falar, né, com mais propriedade do que é vivenciar isso por dentro ou de dentro, né? Mas eu digo para vocês que quando a gente chega num extremo de um feminicídio, há muito tempo aquilo vai sendo costurado e muitas vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar, ou mesmo enxergando, né, ela não quer acreditar que aquela pessoa que ela escolheu para passar a vida, aquela pessoa que ela escolheu para compartilhar os melhores momentos, porque existem filhos aí, existe uma trajetória que ela é compartilhada, aquela pessoa que você trouxe para dentro da sua casa, que você trouxe para o lado da sua cama, né, que você resolveu dividir tudo isso, é aquela pessoa que vai te jogar nesse escuro, né? Que vai te trazer o inferno em vida. Então, assim, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Como a gente já havia conversado antes, e você expôs, eu comecei a fazer psicologia há algum tempo, e estou no início ainda, porque sempre gostei de estudar, né? Perfis sociopatas. Sim. Eu vou usar esse termo que é mais genérico, né? Embora alguns especialistas gostem de usar termos diferentes, mas eu vou me permitir usar esse termo mais genérico para falar da pessoa que tem um desvio de comportamento muito grande, né? E eu sempre estudei que isso talvez seja, vou usar um termo mais popular, um defeito de fábrica que vai fazer com que essa pessoa seja assim para sempre, e a gente vai tentar diferenciar o joio do trigo muitas vezes. Será que todos que cometem uma agressão, eles estão ou fazem parte desse grupo? Ou a gente consegue diferenciar um ou outro? Eu, pela minha prática, tá? Quem vem dando sinais não é aquela pessoa que teve esse comportamento por conta de uma emoção, por conta de uma explosão de sentimentos. Se isso acontecer, e às vezes acontece, isso é um caso isolado que a gente consegue perceber isso durante uma instrução, na conversa com a vítima, na conversa com o parente, mas a regra é que os agressores venham dando pistas, venham dando dicas de que ele, exatamente, esses pequenos sinais, de que ele vai chegar a um momento de explosão. E essa conscientização que passa também pelo que vocês estão fazendo aqui, isso encoraja as mulheres a terem uma atitude muito importante. Com certeza. E eu queria te perguntar, por que você acha que esses números eles são tão grandes de feminicídio? Porque mesmo a gente já conversando sobre isso, né, a gente já falando há alguns anos sobre isso, levantando essa questão da causa da mulher, né, a gente trazendo aí vários programas que aparecem, né, que as pessoas estão tentando se movimentar. Por que esses números ainda são tão grandes? São alarmantes, né, como eu falei. Você atribui isso ao quê? Eu tenho uma visão assim, um pouco particular sobre isso, tá? Eu sou pai de 2 filhas, uma de 23, uma de 21, já tiveram alguns namorados, estão aí se estabelecendo na vida, uma forma esse mês que vai vir, quer ser pediatra também, então eu aconselho muito ela que já está trabalhando nesse cenário de ficar enxergando esses sinais quando uma criança chega vítima de violência, quando uma
mulher com uma criança pequena também tem sinais de violência, tudo isso pode ser tratado nessa origem. Mas como integrante da sociedade, como pai de meninas, como marido, namorado, enfim, uma pessoa que se insere na sociedade, eu vejo que a violência contra a mulher atinge a todos nós. Então, eu muitas vezes vejo um tribunal do júri, por exemplo, uma defesa, quando vai patrocinar a defesa formal de um acusado de feminicídio, ele tende a excluir as mulheres do conselho de jurado. Eu acho isso uma bobagem tão grande, porque os homens que são homens de fato, eles têm tanta repulsa quanto as mulheres em relação a esse comportamento. Mas respondendo ao que você me perguntou, nós estamos vindo de uma cultura machista centenária, talvez até milenar, em que você herdou aquela ideia de que o homem é o responsável, né, o gestor total da vida de uma família. As novas gerações, eu até estava conversando aqui com a sua produção antes disso, já não tem essa visão. Então, o aumento de feminicídio, de agressões contra mulheres, eu vejo muito como aquela fase do processo histórico de antes de eu ter uma estabilização, uma normalização, eu tenho um pico de confronto. Porque conforme você vai instruindo a sociedade, conforme você vai encorajando as mulheres, conforme você vai criando esse empoderamento na mente de todos, existe o rompimento daquele estado anterior, onde ela vai falar, eu não quero mais. Começa a falar mesmo, exatamente, né? Eu consigo ter uma projeção sozinha. Eu não preciso mais de você. Você é a pessoa que eu escolhi, mas você foi uma escolha ruim. E eu posso ter outras, a vida continua. Então, nesse momento, né, o agressor, que sempre teve essa ideia dessa cultura, essa ideia de domínio, ele se vê ali numa situação, na cabeça dele, né, de fragilidade. Então, o impulso dele é a reação. E a reação violenta acontece muitas vezes. Então, por conta disso, eu vejo o aumento desses números, entendeu? Então, quando eu percebo isso na análise dos meus processos, enfim, e nas leituras que eu faço, nos estudos que eu faço, eu vejo o seguinte, olha, para quem vê assim só em termos de número, parece que o negócio está piorando, porque os números estão aumentando. Mas eu percebo que não. Que as mulheres estão ganhando mais força, a Noemi vai poder falar muito sobre isso, que as mulheres estão, como eu falei, agora estou repetindo, ganhando mais coragem, estão tendo noção do seu poder. E aí você tem essa fase de enfrentamento que, claro, como isso desemboca no aumento de números, no aumento de casos, no aumento da violência, o Estado, né, através da sua estrutura, precisa combater isso de uma forma veemente. Então nós temos que ter a atuação policial, nós temos que ter a atuação do Ministério Público, nós temos que ter a atuação judicial num terceiro momento, nós temos que pedir para a sociedade organizada que não deixe de se meter, né? Aquele ditado, briga de marido e mulher, não se mete a colher, para com isso. Então você tem que exigir dos hospitais que noticiem, você tem que conscientizar as pessoas que se um vizinho está mostrando essa tendência, você precisa noticiar, você precisa chamar a sua vizinha, você precisa conversar. Então, isso é importante que haja, para que a gente consiga combater esses efeitos dessa onda de confronto. Para a gente minimizar os resultados dessa violência e daqui a pouco nós usufruirmos desse segundo momento, onde a igualdade dos gêneros ela vai ser uma coisa tão natural que as gerações futuras, olhando para trás, vão perguntar como é que isso acontecia. Por que isso acontecia? Então, assim, essa é a minha visão. Que é uma visão otimista, mas não uma visão que tape meus olhos sobre a necessidade dessa atuação, e essa atuação muito contundente
que nós todos devemos ter no combate, no enfrentamento à violência contra a mulher. E é um tijolinho de cada vez, né? É um tijolinho ali, você vai construindo alguma coisa, destruindo um passado, né, que está enraizado, como você mesmo falou. A gente vem de uma sociedade, né, muito machista. E que bom que você tem esse olhar otimista, porque você com certeza tem muito embasamento para poder falar isso. É até assim, irônico falar, né? Mas de uma certa forma esses números aparecendo altos é sinal de que a mulher está falando. E é por isso que a Noemi está aqui, ela vai falar. Então é importante, porque ela falando, todo mundo que está aqui dentro, todo mundo que está aí assistindo, vai poder, de certa forma, se identificar e poder, tipo, fazer parte disso. Levar essa discussão para dentro de casa. Esse que é o nosso objetivo. Noemi, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Obrigada pela sua coragem. E eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho do que aconteceu com você, a sua trajetória e tudo. No momento que você resolveu virar uma chave, quando você resolveu buscar ajuda. Fica à vontade, você pode contar o que você quiser. Quando eu decidi virar a chave, foi um processo, né? Um pouquinho a cada dia. E eu fui me dar conta, na realidade, em 2 momentos da minha vida. Quando eu descobri as traições, que aí passou de ser um ótimo marido para ser um péssimo marido. Uhum. E quando eu fui buscar ajuda, que aí que eu fui me dar conta do que eu estava passando na realidade. Sabe, até então eu só achava assim, não, é só patrimonial. Não, moral, psicológico. Eu saí da minha casa doente, sabe? Hoje faço tratamento psicológico porque eu saí bem destruída, muito destruída. Você ter uma vida e, de repente, acabar, sabe? E depois de você ter tentado tantas vezes que aquela situação toda mudasse. Uhum. Sabe? Mas o agressor, ele não pensa em você, ele pensa nele. Sabe? Aquilo é uma coisa natural, é uma coisa normal, sabe? E não é. Muitas mulheres hoje, elas passam por esse tipo de situação e não se dão conta, não sabem. Sabe? Porque vai te minando de uma forma, sabe? Te cegando, que no final das contas, o culpado não é ele, o culpado é você. Você pede desculpa por coisas que você não fez, que você não tem por que pedir desculpa. Eu passei por isso, sabe? Eu acabava me diminuindo para caber no lugar, sabe? Naquele ambiente, sabe? E fazia de tudo para ficar tudo perfeito, tudo bacana. E depois eu fiquei parada, sabe assim, olhando para mim e disse, gente, o que está acontecendo com a minha vida? Eu tinha uma vida perfeita, na minha visão, que não era. Entendeu? Era um castelo de areia, sabe? Qualquer ventinho ia desmoronar aquilo rapidamente. E foi o que aconteceu. Se eu não tivesse descoberto, sabe, todas as traições, eu estaria naquele mundo. Vivendo daquele jeito. Pode ser até que não sei. Mas, a princípio, estaria. Porque eu tinha uma vida muito boa. Eu viajei muito. Mas nunca tive a oportunidade de escolher para onde eu poderia ir, queria ir. Eu não tinha essa autonomia, sabe? Já chegava em casa, que nós vamos para tal lugar, nós vamos passar o ano novo em tal lugar, sabe? E eu achava aquilo assim, gente, que legal, que bacana, poxa, foi surpresa. Não. Manipulação, sabe? Justamente para encobrir toda aquela nojeira, sabe? Aquela sujeirada que tinha por trás disso tudo. E você inserida nisso, com a família ali, amor e tudo mais, você nem percebe, né? Esses pequenos sinais. Não, depois de muito tempo, sabe? Até de ir a uma festa fantasia de família, sabe? Como aconteceu, eu estar vestida, meus filhos vestidos, ele olhar para mim e falar assim, não, eu não vou mais. Você com essa roupa? Não. Eu não fui. Chegar para mim e dizer, essa roupa não tá boa não. Eu trocar a roupa. Porque eu achava que aquilo era carinho, aquilo era cuidado. Não. Um ciúmezinho saudável. Não. Não. Não e não e não.
sabe? Então, depois que a gente... você vai começando a abrir os seus olhos para determinadas coisas, a ficha, na realidade, caiu mais para mim quando eu saí da minha casa. Que eu larguei tudo para trás, sabe? Se eu vou embora, acabou. Mas antes disso, eu já tinha pedido divórcio, já tinha falado, vamos separar. Não existe mais a possibilidade de a gente continuar junto, não existe mais respeito, porque já não existia mais o respeito, porque eu aprendi a me defender, sabe? Que antes eu ficava mais calada, assim, não, peraí, não vou aborrecer ele e tal, sabe? Você vai se diminuindo, sabe? De uma maneira... Vai se anulando, né? Se anula totalmente, sabe? É uma coisa horrorosa, sabe? Vai acabando com o teu mental. No final das contas, você acha que você está louca, que você é a maluca da situação, sabe? E vem também aquela situação de falar de você nas suas costas. Eu fiquei sabendo de várias coisas que eram ditas nas minhas costas. Eu tive câncer de mama, entendeu? E eu soube que ele dizia que eu era coleguinha lá do médico para arrancar dinheiro dele. Gente. Eu com birrate 5, que eu estou aqui, não sei por que Deus não quis que eu morresse. Ai, Deus. E operei. 7 meses depois estava tirando meu útero por causa de problemas também. Sabe? Eu estou aqui por um milagre. Para você ver a capacidade da pessoa de ser ruim. Sabe? De querer acabar com a dignidade da outra. Sabe? Com a moral da outra. E olha, eu vou te dizer uma coisa, para mim foi libertador. Antes eu me olhava no espelho, eu não me via como mulher. Para mim era um pedaço de pano de chão, que não tinha mais serventia, que podia ser jogado no lixo a qualquer momento. Sabe? Isso é muito triste. Muito triste. Até de ouvir dos meus filhos, mãe, isso não é vida. Sabe? De ser apoiada por eles para sair. Sai, mãe, sai, a gente vai te apoiar. Nossa, é ótimo. E tudo. Sim. É a força que talvez você precisasse, né? Sim, e o apoio, essa rede de apoio, quando você sai de um casamento desse, que você sai muito machucada, você sai muito fragilizada. Eu saí muito machucada. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse chegar na idade que eu estou, tendo que recomeçar a minha vida. Sabe? Ter que realmente, literalmente, recomeçar. Eu saí da minha casa sem nada. Com a minha Você roupa. que saiu? Eu que saí. Porque ele não saía. Ele mandou eu embora várias vezes, eu também mandava que ele fosse, sabe? Era essa troca horrível, sabe? E eu cheguei a um ponto que eu não aguentava mais. Eu estava doente, sabe? Eu adoecida mesmo, tanto fisicamente, estava aparecendo coisas na minha pele, sabe? Eu me vivia me coçando a minha cabeça, sabe? Era uma coceira que eu tinha na cabeça, era uma íngua que eu tinha que ir atrás, sabe? Isso tudo do meu psicológico estava refletido no meu corpo. Gente, eu vou ficar doente de novo, sabe? E saí doente mesmo, sabe? Saí doente, eu fiz tratamento e tudo. Estou fazendo tratamento agora psicológico. É bem complicado, é bem difícil. Muitas mulheres não saem com medo por causa da idade. Entendeu? Hoje eu tenho 60 anos. Com medo da idade, porque eu não completo os estudos, que é meu caso, porque eu só vivi para minha família. Como é que eu vou conseguir um emprego na idade que eu estou? Como é que vai ser? Mas espera aí, eu sei fazer bolo. Peraí, eu posso me aperfeiçoar nisso, que eu sou boa nisso, eu posso fazer. Mas você teve essa consciência ainda dentro da situação, ou você só teve essa consciência de que você pode dar a volta por cima depois que você saiu? Depois que eu saí. Porque dentro você está muito anulada, você não consegue, você está assim, você não consegue enxergar, sabe? No momento que você se olha e fala assim, gente, acabou, eu não quero isso para mim, porque você determina isso para você, sabe? Eu não quero mais isso para mim. E você sai. As coisas vão acontecendo. Gente, é uma coisa tão impressionante. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar participando de um programa? Eu, uma dona de casa, que só cuidava de casa, de filho, de marido. Eu estou aqui, hoje, plena.
Plena e maravilhosa, dividindo aqui com a gente uma história super tocante. Sabe, exatamente, porque foi bem doído. Mas vai fazer 6 meses que eu saí da minha casa. Mas hoje eu consigo me olhar no espelho e ver a mulher que eu sou. Hoje eu consigo ver a Noemi que estava guardada há tantos anos, escondida. Eu sou capaz, eu posso. Entende? O recomeço é bem difícil, mas não é impossível. O pior é ficar naquele ciclo terrível, naquele ciclo tóxico, sabe? E essa rede de apoio que a gente tem, que eu consegui, muitas mulheres nem sabem que existe. Essa rede de apoio, sabe? A Casa da Mulher, que tem vários cursos. O acompanhamento delas lá é maravilhoso, sabe? Que você vai lá para procurar um curso, para você se especializar. Eu estou fazendo outro curso da favela orgânica da Regina Celli, da chefe. Deixa eu só te perguntar, eu quero chegar nessa parte de você, a partir do momento que você virou sua chave, não quero mais isso, você buscou ajuda. Busquei, eu fiz o caminho inverso. Você fez o caminho inverso. Eu fui para a Nudem primeiro, entendeu? Eu fui direto para a Nudem e lá que eu passei o dia na Nudem, para dizer a verdade, saí de lá de noite praticamente. Lá que eu conversando, né, com a psicóloga, com a defensora também, que eu fui ter noção do que estava acontecendo comigo. Eu passei aquela semana inteira chorando. Gente, como eu me culpando. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu permiti? Uma mulher que tem personalidade... Eu sou uma mulher que tem uma personalidade forte, sabe? Eu não me imaginava me deixar envolver por uma situação. Foi uma rede. Eu fui enredada de uma forma, sabe? Porque, não sei, eu acho que as pessoas empatas, sabe? Que têm muita empatia, elas são mais frágeis. Eu tenho muita empatia. Então, eu me comovo muito. Você se toca com me toco outro, demais. Né? Então, esse é um ponto fraco que eu tenho, entendeu? Hoje, mais não. Hoje eu sei muito bem distinguir, sabe? O bonzinho do mais ou menos e nem quero mais saber, para dizer a verdade, sabe? Eu tenho outros projetos de vida, sabe? Eu quero me recuperar emocionalmente, refazer a minha vida. Mas não com outro casamento, com outro relacionamento. Isso aí, se for acontecer, porque teve que acontecer, estava na minha linha de destino, eu acredito muito nisso. Mas eu digo assim, a minha profissão, eu quero fazer uma faculdade, meus sonhos que ficaram jogados numa gaveta, guardadinhos. Você quer cuidar de você agora. Eu quero cuidar de mim, isso aí. Sabe? Eu quero me priorizar. Isso, as mulheres, elas precisam ter essa noção que elas são capazes. Eu tinha um padrão de vida muito bom, sabe? Eu morava na freguesia, hoje eu estou morando em Bangu. Isso me afetou? Não. Sabe por quê? Eu tenho paz. Isso não tem preço. Paz não tem preço. Eu tenho paz, sabe? Eu posso deitar na minha cama e dormir sem aquela preocupação. Caramba, que barulhada. Gente, esse homem não para de fazer barulho, que ele não deixava eu dormir. Eu não dormia. Sabe, era jogando coisas e bebia muito, sabe, jogando as coisas e eu não conseguia dormir. Então isso, a falta de você conseguir dormir te afeta de uma forma. Adoece, sabe? Então, hoje eu tenho paz, eu me deito na minha cama, ai meu Deus, estou em paz. Estou dormindo, acordo zen, faço as minhas orações, faço a minha meditação, sabe? A minha cabeça está voltando a ser o que era antes, sabe? E a ajuda da Casa da Casa da Mulher. Foi muito importante. A ajuda eu falo de todos, tá? Desde as meninas da limpeza até a diretoria, sabe? A diretora da casa, a psicóloga, a parte da pedagogia também, as professoras, assistente social, as advogadas. Quer dizer, é um grupo ali de vários profissionais que estão ali para dar todo o suporte. Sim, que você necessita. Maravilhoso. Eu cheguei na Casa da Mulher, eu só chorava.
Eu não conseguia falar, eu só chorava. E você foi acolhida ali, né? Tive muitas crises de ansiedade, muitas, a ponto de ter que sair de reuniões, sabe? Porque eu não conseguia ficar. Porque eu estava ouvindo tudo que eu já tinha passado, e muito fragilizada, e aquilo assim, tudo muito recente, sabe? Hoje não, eu estou bem melhor, sabe? Para eu estar aqui, não foi fácil, sabe? Eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, eu aceitei, e agora? O que eu faço? Ah, caramba, como é que vai ser? Será que eu vou me sair bem? Será que eu sou capaz? Lógico não, mas que você é. Não, eu sou capaz. Se eu fui convidada, claro, é porque eu tenho o que dizer. Eu posso ajudar, sabe? E mulheres, não fiquem nesse ciclo. Não fiquem. Vocês estão se minando, sabe? A tua autoestima, você acaba com a tua autoestima. Destrói totalmente. Sabe? Como eu te falei, hoje eu posso me olhar no espelho, eu vejo, poxa, eu sou uma mulher. Eu não sou uma coisa qualquer, eu sou uma mulher, eu não sou objeto. Isso aí. Sabe? Eu consigo me ver, consigo me enxergar e me respeitar. Sabe? Eu me respeito. Meu amor próprio, sabe? Está lá em cima. Está em primeiro lugar. Sempre. Né? Sempre. E seus hoje, filhos, sim. você tem contato com eles? Eles ficaram com o pai? A minha filha já é casada. Tá? Ela já é casada, tem a vida dela. O meu filho ficou com o pai por questões financeiras. Porque ele faz faculdade de Direito, ele está fazendo estágio também, sabe? E estagiário você sabe que não ganha tanto assim, né? E a faculdade dele é cara, sabe? Ele estuda na UCAM, na Cândido Mendes, né? Então, o pai tem uma condição de vida. Se ele vem comigo, ia ser complicado, porque eu agora, o que eu faço? Eu faço um bolo, porque eu gosto muito de confeitaria. Eu adoro fazer bolo confeitado, sabe? Para mim, eu comecei como uma terapia. Ótimo. Sabe? E comecei a me aperfeiçoar mais na casa da mulher. Eu fiz curso lá e faço outros. Então, eu saí da minha casa com a minha roupa e minha batedeira debaixo do braço. Ai, gente, muita coragem. Minha batedeira debaixo do braço, porque você você que vai me dar suporte. Entendeu? Eu tenho um bolo para fazer agora para domingo. Na outra semana tem outro. E por aí vai. Maravilha. Está empreendendo, já está dando um rumo para sua vida. Sim, até porque até hoje eu não recebi absolutamente nada, né? De pensão. Então, eu tenho a ajuda da Casa da Mulher. Maravilha. Sabe? Porque a ajuda financeira deles foi muito importante. No seu caso, muito importante, até de passagem, sabe? De poder... Eu tenho a ajuda dos meus filhos, sabe? Mas é aquela coisa, né? Minha filha já tem a família dela, tem a vidinha dela, tem a filha dela. Meu filho é um estagiário, ele me ajuda no que ele pode, eu fico até sem graça, sabe? Então, eu não sou de ficar... É mais fácil eu chegar na casa da mulher e dizer, olha, eu estou precisando de passagem. Porque se eu não consigo vir aqui, porque eu não consegui fazer bolo e tal, entendeu? Eu não consegui ainda receber um dinheirinho a mais, elas me dão. Então eu sei, poxa, eu tenho 5 passagens, eu posso ir para a casa da mulher fazer uma oficina, que tem várias oficinas lá maravilhosas, sabe? Tem cursos de manicure, sabe? Olha, corte de cabelo. maravilha. Tem curso para pele, sabe? Tem vários cursos. É muito bom você falar disso, porque é importante as pessoas saberem que existe um lugar para você ir, tá? E na Se secretaria... você precisa sair de casa, como a Noemi precisou, você vai encontrar um suporte, você vai encontrar recursos para você tentar recomeçar a sua vida com mais dignidade, né? E amor próprio. Não, e aí pessoas pensam, as mulheres pensam assim, pô, eu vou sair de casa, vou procurar ajuda aonde? Vai para a defensoria, vai para a Nudem, vai direto para a Nudem. Entendeu? Se não for o caso de ir para a Nudem direto, é uma violência física, DEAN, sabe? Não fique com medo, vá, sabe? O medo paralisa a gente, sim, com certeza. Mas eu acho pior você estar num ambiente que é muito tóxico, muito ruim, e você correr um risco de vida. Sem dúvida. Sabe?
Não pense, porque tem muitas mulheres que falam assim, mas fulana saiu de casa e morreu. Gente, não é assim, sabe? Que muitas vezes as mulheres que saem de casa com medo de não ter o suporte financeiro, voltam. Dependência emocional. A dependência emocional é terrível. Sabe? E aí a pessoa vem e fala para você, não, porque eu mudei, que vai ser diferente, que não sei o quê. Você acaba cedendo porque você ainda gosta da pessoa, porque você não acredita que aquela pessoa foi capaz de fazer aquilo tudo. É bem complicado. Dá chance, né? Você acaba dando chance. Sabe? E no final das contas, você se arrepende de uma forma, e para sair daquele ciclo. Você acha que é impossível, se eu já saí uma vez e voltei, eu vou sair de novo. A minha família, o que vai acontecer? A minha família vai falar o quê? A família também julga, sabe? Julga, todo mundo que está em volta julga. Todo mundo julga, sabe? Uns porque você voltou, porque ninguém entendeu, porque você voltou, mas ninguém estava ali para te ajudar, para te pegar pela mão, senão vem cá. Ninguém sabe o que realmente acontece, né, dentro. Eu queria, Fábio, diante dessa história que a Noemi contou, a história dela, eu queria e tem muitas mais coisas, não é só isso. Imagino. Mas acho que você já passou um panorama, assim, bem... de uma situação muito difícil que você viveu. Muito difícil. E eu queria saber um olhar do promotor como um homem que trabalha, né, diversos casos, com muita experiência. Como que você... por que você acha que um homem tem uma atitude como o marido dela teve? Qual o gatilho que esse homem ele começa a praticar a violência? Por que um homem pratica a violência, na sua opinião? Olha, primeiro porque ele é inundado dessa cultura machista. Sim. E a partir disso... Embora eu não seja cientista, seja estudante, mas eu sou um prático em observar isso há algumas décadas, eu vejo que a pessoa ela tem muitos traços de falta de empatia, Sim. de ser manipulador. É por isso que eu usei aquele termo sociopata, né? Que, segundo estudos, corresponde a 4% da população. Então, muito provavelmente, nessa minha visão preliminar, ela esteja sendo vítima de um percentual de pessoas nessa situação. Mas o relato da Noemi foi muito interessante no sentido dessa resposta, né? Porque se existe uma receita de bolo de um lado, né, dessa violência que é exercida contra a mulher, existe o antídoto do outro. Primeiro foi a atitude que ela toma. Uhum. E a partir dessa atitude, ela começa a ter uma ação. Sim. E também mostra para o telespectador que existem grupos de apoio, né? E existe uma multidisciplinariedade dentro desse grupo. E isso vai fazer com que ela volte ou resgate essa autoestima. E a partir daí, me corrija se eu estiver errado, você começa a fazer aquela caminhada que eu falei. O que é muito interessante e importante. Sim. Realmente a Noemi foi muito corajosa. E é legal a gente saber, assim, a Casa da Mulher, eu não imaginava que tinha tantos... Nossa, maravilhosa. Temos mulheres que não sabem, que não têm esse conhecimento. Eu não sabia. Assim, a gente, né, agora... São várias, né? Agora, com Godmothers, a gente tá aprendendo tanta coisa. As pessoas que sentam aqui no sofá dão uma aula pra gente. E sem querer te interromper, por isso que é importante esse canal que vocês abriram. Com certeza. Para essa interlocução com as pessoas que estão nos vendo. Esse é o nosso intuito, tentar trazer conscientização. E assim, de que forma que a gente traz conscientização? Eu acho que falando, né? A gente recebeu aqui 2 delegadas que, nossa, elas foram maravilhosas, sabe? E quanto mais as pessoas souberem que existem meios, isso ajuda a encorajar, entendeu? Como você, né? Você soube que tinha um meio ali, você foi buscar esse meio com a sua batedeira embaixo do braço. Entendeu? Então, assim, você, mulher que está passando por qualquer tipo de situação de violência, pega o que você tiver e vai lá, busca a Casa da Mulher, busca DEAN, busca Ministério Público, busca qualquer coisa, busca programas, existem vários. Sim. A internet está aí para isso, vamos buscar, vamos lá googar, vamos ver o que tem, vamos usar isso a favor, né?
Para a gente também, essas mulheres precisam ter essa força da mudança. Eu não conhecia a Casa da Mulher. Como é que você chegou nela? Eu fui através da defensoria, que eu fui encaminhada para elas. Muito bom. Sabe, para ter um suporte psicológico, bater um papo, fazer os cursos também, sabe? E me resgatar. Ali eu encontrei um apoio, sabe? Muito carinho, muito respeito, sabe? Muita empatia. Porque você sai muito destruído da sua casa. Sem dúvida. Sabe? Quando a mulher é abandonada também pelo seu marido, também fica numa situação bem difícil. Às vezes tem um monte de filho, não tem condições de nada. Lá é um ponto de apoio, sabe? Até mesmo para você chegar e conversar. Poxa, eu venho aqui, será que eu posso conversar com alguém aqui? É uma casa para a mulher. Ai, que para delícia. as mulheres. Olha que maravilhoso. Gente. Lá a gente se arruma, sabe? Uma ajuda a outra, corta cabelo, você é modelo para quem está aprendendo a fazer unha, sabe? Para sobrancelha, para cílio. Lá é o lugar de você recuperar sua autoestima. Amor próprio. E te direciona para trabalho também, sabe? Para você ou trabalhar mesmo de carteira assinada, sabe? Porque tem esse programa. E os cursos que você pode empreender. E ensinam também a você ser empreendedora. Muito legal. Sabe? Como ser empreendedora, e a gente pode ajudar a Casa da Mulher? Claro, divulgando. Ai, que maravilha, gente. Ai, divulgando, sabe? Isso é muito importante. Tem muita gente que não conhece. E são várias. Divulgando e patrocinando também. Patrocinando, isso aí é muito bom. Legal. Patrocinando, porque os cursos são excelentes. Dá para você, muitas mulheres começam a trabalhar, sabe? A partir dos cursos. Independência. Isso aí não tem preço. Isso não tem preço. Depois que você sai de um ciclo que você era manipulada e você não tinha autonomia de fazer absolutamente nada, e você ter sabe, poder pegar a tua vida, sabe, você dirigir a sua vida, sabe, isso é libertador, gente. Com certeza. É libertador. É difícil você tomar uma atitude dessa? Não é fácil, sabe, é muito difícil, é dolorido, mas é necessário. Sabe? Porque se você não toma uma atitude como essa, você não vai saber como é que vai ser a sua vida. E as coisas acontecem. Sabe, Deus é tão maravilhoso que as coisas vão acontecendo, as pessoas corretas vão entrando na tua vida. Mas depende de você. Sabe? Única e exclusivamente da mulher querer dar um basta. Dá basta, porque tudo vai acontecendo, tudo vai acontecendo. As pessoas certas vão chegando na tua vida. Comigo foi assim, com outras mulheres que eu conheço também aconteceu isso, sabe? E só te impulsiona, só te impulsiona. Se você me visse há 5 meses atrás, você ia falar assim, não é a Noemi que eu conheci há 5 meses atrás. Caramba. Aqui está a psicóloga aqui da NEAN, que tu não me deixa mentir. Ela sabe bem. Né? Que legal, Noemi, muito bacana você tá, trazendo esse relato, porque isso que você vive é tão comum, tanta gente vive isso, esse aprisionamento, muitas pessoas, essa anulação. Muitas. É muito estranho. E não se dão conta disso, sabe? E eu, graças a Deus, me dei conta e consegui sair desse ciclo. Maravilha. Fábio, eu queria saber de você, os casos que chegam ao ponto de feminicídio, com certeza antes veio muita coisa, né? Assim, começa com uma violência psicológica, uma violência moral, até chegar de fato ali na violência física. Algum caso ou alguns casos que você pegou assim que te chamou muita atenção, que foi assim muito assustador, que te fez de repente mudar até a maneira de ver, de lidar com a situação, ou te chamou mais para dentro da causa? Você tem algum caso? Você tem tantas, imagino que você tenha tantas histórias. Já, sem dúvida. Né?
só para tentar fechar esse primeiro ponto aqui da história da Noemi, não que a gente não consiga ter um enquadramento jurídico penal na situação dela, mas é mais difícil. Então, ela conta um relato de libertação numa situação que vem antes da seara criminal. Sim. Mas quando você chega a esse ponto, você também tem uma rede de apoio que já começa na delegacia. Sim. E você conversou com as delegadas aqui, muito provavelmente elas disseram, né, sobre essas possibilidades. No Ministério Público também tem um direcionamento quando você trata dessa questão de maneira jurídica. No Poder Judiciário você tem o encaminhamento dessas mulheres, né, para setores apropriados. Sim. Então, assim, existe uma gama de situações de apoio. Para sua pergunta, especificamente falando, como eu trabalho com homicídio, na maior parte das vezes as histórias elas têm um final muito ruim, né? Tanto plasticamente falando, quanto psicologicamente falando para quem fica. Entendeu? Porque uma pessoa ao ponto de praticar um feminicídio, na maior parte das vezes, você deixa um órfão. Tanto de mãe, porque essa mulher sai da vida, quanto de pai, porque você não pode encarar uma pessoa como sendo seu pai se ele tira a vida da sua mãe. Entendeu? E essas pessoas, elas estão tão doentes, é claro que, né, em termos de tratamento, precisa existir o encaminhamento desse homem a algum tipo de tratamento. Mas aqui a gente, como está tratando especificamente do caso das mulheres, não que a gente renegue essa possibilidade e essa necessidade. Mas é um assunto que vai ser tratado em paralelo a isso. Em relação a casos específicos, né, tem homens que vão atingir mulheres, que eu já peguei casos como o cara que com um bebê no colo salta do 8º andar, sabendo que vai morrer, mas ele vai causar uma dor na mulher que ela nunca vai superar, que abre o encanamento de gás e morre junto com o filho quando pegou ali para passar o final de semana, entendeu? Um caso em que a mulher vítima de violência e o marido também, ele exercia essa violência contra a filha do casal, que tinha 7 anos de idade. Ela tem medidas protetivas e no avanço dessas medidas o ex-marido vai visitar essa filha de uma maneira assistida. E uma irmã dessa mulher pode ser na minha casa, porque a sua menina vai ficar brincando com a minha filha, eles são primas, têm a mesma idade. Enfim, esse homem chega com uma outra filha de um outro relacionamento de 11 anos e ele simplesmente mata a tia da própria filha facada na sala, vai para o quarto e mata tanto a sua própria filha quanto a prima da mesma idade enforcado. E taca fogo na casa, sai com a criança de 11 anos. Contra você eu não vou fazer nada, que sua mãe nunca me impediu de te ver. Agora ela vai saber o que é não poder ver um filho. Então, assim, são histórias muito tristes, entendeu? Isso, gente. Assim, e o tempo inteiro. O homem que espera a mulher sair do trabalho, sair de algum local que ele tenha conhecimento que habitualmente ela frequenta, e na saída você vai desferir várias facadas. Infelizmente, essa violência ela fica muito extrema, porque em qualquer lugar você vê câmeras. Então, muitos desses homicídios são filmados e são expostos para o público. Eu até tive uma conversa com uma colega, né, que a gente, por conta da demanda muito grande desse tipo de crime e de outros crimes também, a gente estava conseguindo muitas vezes fazer 2 julgamentos por dia. E alguém questionou um outro promotor numa outra conversa, e isso chegou até a mim. Mas fazendo rápido assim, se eu tivesse uma irmã vítima de um crime como esse, algum parente, eu não queria que o caso fosse julgado rápido, em 1, 2 horas. E eu questionei, olha, a pessoa que fica, às vezes a mulher que foi vítima de um homicídio tentado, né? E às vezes uma mãe que fica, uma irmã, uma filha que fica, é claro que ela precisa tratar esse trauma.
mas de uma maneira assistida, com um apoio psicológico e tudo mais. Dentro de um tribunal do júri, ela reviver aquilo pela experiência de perguntas que eu faço para as pessoas que ficam, você quer reviver aquilo num banco de testemunha, fazendo um relato de 1 hora, 1 hora e meia, porque você vai retratar uma vida inteira. Esse relato que a Noemi deu, que ela falou que poderia ficar aqui durante várias horas falando, não é isso? Sobre essa situação, uma mãe também vai falar, olha só, eu via isso na minha filha, ela aparecia com uma mancha no corpo, aí ela falava que não era nada, que foi uma queda e tudo mais, e deixava para lá e disfarçava. Então ela vai fazer o relato de anos, muito possivelmente de acontecimento, ou de um período muito longo, em que aquilo estava acontecendo e no final ela se culpa muito por não ter feito a intervenção no momento apropriado. E isso uma mãe, uma filha, uma irmã, enfim, de uma vítima como essa. E eu sempre pergunto, você quer retratar tudo isso? Não, eu quero que a justiça seja feita. E se a justiça for feita da maneira mais rápida possível, eu vou estar, não enterrando, mas passando adiante em um dos pontos que me incomodava, que é a não aplicação da justiça que falam, né? Da justiça dos homens aqui sendo feita. Então tá ótimo. A gente vai passar um vídeo, nem veja isso, para os jurados, do crime acontecendo, isso é autoexplicativo. Sim. Então você tem um julgamento rápido, e por conta desse julgamento rápido eu consigo fazer mais de um em um dia, né? Eu tenho percebido que isso está sendo mais eficaz, até para essa percepção das pessoas que estão envolvidas de alguma forma nesse crime, da justiça. A justiça foi feita. Agora a gente precisa de um outro acompanhamento, porque no nosso caso, né, que nós trabalhamos com uma das facetas, né, dessa multidisciplinariedade, vou chamar dessa forma, do que é necessário, a nossa faceta é a faceta jurídica. É dar resposta de acordo com o que prevê a legislação para o que foi praticado pelo autor desse crime. E aí, no caso nosso, que a gente está tratando de feminicídio, em casos mais brandos, de lesões corporais, de ameaça. Enfim, então, a nossa possibilidade se esgota aqui. Mas a gente precisa de um caminho muito mais longo nesse tipo de tratamento ou de trabalho a ser feito dentro de um episódio como esse. Mas só de você ter ali a justiça sendo feita e você saber que a pessoa foi punida, né, porque ela cometeu um crime, isso eu acho que já traz um conforto muito grande para quem viveu. Sim, o que só para terminar aqui, o que eu tento sempre falar para as pessoas, né, que se punem por conta de uma situação que existe, porque às vezes é o pai. Como é que eu não enxerguei que minha filha estava sofrendo esse tipo de abuso? Ou como é que minha filha sai da vida? Eu tinha que ter intervido. Não fiz. Eu falo o seguinte, olha só, não se culpe por isso, porque a estatística mostra, a ciência mostra que a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, ela infelizmente cai em um dado estatístico por conta de um agressor do outro lado, então a responsabilidade é exclusivamente do agressor. Não é sua. Então eu dentro da minha possibilidade, tento deixar isso bastante claro e digo, mas mesmo eu falando isso para você, é necessário que você procure um acompanhamento, procure um profissional e discuta essas questões, porque você vai precisar resolver isso dentro de você. Sem dúvida. A parte jurídica, muitas vezes, é até mais fácil de nós terminarmos, de nós conseguirmos chegar a um bom final, dizendo assim, porque um bom final parece que você não tem empatia, mas muitas vezes a gente precisa ser prático. A pessoa praticou aquele crime, ela vai ser punida dentro do enquadramento legislativo. E vamos tentar fazer com que essa pessoa consiga, né, voltar à vida de uma maneira, né,
Hoje a Noemi está plena, ela usou essa expressão que é muito interessante, né? Mas dentro das possibilidades, né? Porque tudo deixa marcas, tudo deixa histórias para contar, mas dentro dessa experiência que a pessoa viveu, muito traumática, no caso de feminicídio, vamos tentar fazer com que ela volte à vida. Isso eu estou falando para parentes, mas também para as mulheres que, felizmente, acabam não morrendo. Que não é nem a regra, é a exceção. Essa mulher precisa de um tratamento, de um acompanhamento muito grande. Às vezes pro resto da vida, né? Sim. Minhas feridas ainda sangram. Mas eu estou conseguindo lidar com isso. Isso é muito bom. Sabe? Isso é maravilhoso. Você dá uma nova oportunidade e você lidar todos os dias com uma nova visão da vida, carregando as suas marcas com você, mas lidando com elas, né? Todos os dias é uma versão de mim diferente. Isso que é maravilhoso. E é muito legal a gente ver que a parte jurídica, ela faz ali a parte dela, uma etapa muito, muito importante, porque tem que ter punição, tem que ter ali, né, a gente tem que trazer uma resolução. Mas esses homens precisam saber que existe punição sim. Né, para a gente tentar mudar isso. E, lógico, toda essa outra parte que é fundamental. A vida continua para quem sobreviveu, né? A vida continua. Fábio, esses casos todos que você acabou de falar aqui pra gente, você acredita que esses homens têm jeito? Eles conseguem mudar? Eles têm salvação? Olha, eu quero crer que sim, mas a minha experiência diz que não. E eu tenho tentado me aprofundar em estudos para acreditar, né? Porque eu sou uma pessoa prática no seguinte sentido: às vezes tem casos como esse e piores que as pessoas olham, eu não acredito mais no ser humano. Eu falo assim, olha, sou muito pelo contrário. Você, estatisticamente, e eu me baseio em pesquisas que eu leio, isso não tiro da minha cabeça, enfim, estudos de psiquiatras que durante décadas fazem esse acompanhamento e estudam de uma maneira profunda o comportamento humano. E uma parte bem significativa diz, olha, a pessoa que não tem empatia é como se ela nascesse com um defeito de fabricação. E embora o cérebro seja plástico, a gente consiga, mesmo na ausência de algumas partes, suprir pelas outras, a gente não consegue ver isso. E aí o que nós, numa aplicação jurídica, nessa seara, podemos fazer? A pessoa que pratica esse tipo de violência, embora tenha esse defeito no cérebro, vou usar essa expressão, ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela não se importa em fazer o errado, porque isso não a atinge de forma nenhuma. Mas ela é tão egoísta, tão egocêntrica, que ela tem medo de ser punida. Então a gente precisa deixar a estrutura de repreensão e de punição muito bem delineada para todos. Olha só, se você fizer, você vai ser punido. Porque se você não tem empatia pelo próximo, se você não tem amor nem por aqueles que estão mais próximos a você, e aí eu não consigo te dar esses valores porque você não os tem, você pelo menos gosta de você e não quer ser preso e não quer ser punido. Então, para você, fica essa certeza, que se você fizer, você vai ser punido. E aí eu consigo fazer um controle da sociedade. Tomara que eu esteja errado e, efetivamente, algum tipo de tratamento possa melhorar essas pessoas, né? Até por isso que eu comecei a fazer psicologia. Aliás, por isso também, né? Enfim, porque a gente fica tão cascudo de ver aquilo e ver aquilo se repetindo. Eu já vi pessoas sendo condenadas pela 3ª vez por feminicídio. Meu Deus. Porque matou uma namorada e depois matou uma primeira mulher e depois está matando a segunda. E muitas vezes você tem no plenário do júri uma namorada assistindo o júri. Então, assim, isso é muito...
É assustador. preocupante. Assustador e assustador. É. Então, para essas pessoas que talvez, se esse grupo de cientistas esteja certo, que eles não têm salvação, que tenham certeza da punição. Essa é fundamental. A punição, ela tem que acontecer, sim, porque só dessa forma a gente vai poder dar um basta. Quer dizer, não só dessa forma, mas é uma forma muito importante para dar um basta nesses homens que são psicopatas, né? Um cara desse que mata 3 mulheres, ele é um psicopata, né? Sei lá, mais o quê? Que termo que pode dar, né? Não é homem, não é humano, né? Ai, gente, quanto aprendizado, quanta emoção. Ai, é necessário isso, é muito necessário a gente falar sobre isso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu que agradeço. Mas antes da gente finalizar, a gente tem o nosso quadro. Ei, não é bem assim, que é o seguinte. Eu vou trazer uma situação aqui para vocês dois, que é muito comum, que a gente vê aí, que acontece em várias famílias. E eu quero saber, assim, o que vocês fariam nessa situação? A Noemi, com toda a sua experiência, com tudo que você viveu, a Noemi de hoje, 6 meses depois, maravilhosa, plena. Sim. E também o olhar do Fábio, também com a sua vaga experiência, aí com muitos casos de homicídio, de feminicídio e tudo mais. E aí a gente vamos ver o que vai sair. Bom, o quadro Não É Bem Assim de hoje é o seguinte. Mulher, você está casada há 5 anos e nos últimos 2 anos o seu marido começa a gritar em várias discussões, quebra os objetos em casa e até em algumas ocasiões ele chega a empurrar e agredir você. Normalmente nesses casos mais extremos você fica com hematomas, mas ele sempre se desculpa e promete que vai mudar. E aí ele tenta convencer você a não fazer denúncia contra ele. O que você faria para realmente sair desse ciclo de violência? No caso do Fábio, se você presenciasse uma cena dessa de um amigo seu, o que você faria ou falaria para ele? Então, quem quer falar? Quem quer começar? Primeiras damas, né? Obrigada. Cavalheirismo, ele, embora a gênero seja igual, ele precisa sempre existir. Isso aí. Obrigada. Primeiro, não vou tolerar. A Noemi de hoje não tolera isso. De jeito nenhum. Sabe? No primeiro grito, vai ser nesse tom. Ou você vai baixar, vai continuar a gritar. Tá bom, continua. Sai. Isso aí. Eu não permito. Eu não me permito passar por mais nada desse tipo de coisa, de situações. Eu não me permito. Isso aí. A Noemi de hoje, não. Aceita. A mulher... A Noemi empoderada, fortalecida, que se ama, que se respeita. Eu estou me respeitar sim, me amo sim. Estou me fortalecendo a cada dia. É um passinho de cada vez, mas eu falei que eu estou plena porque eu me reconheço hoje como mulher. Eu me vejo, sabe? Sei falar, eu tenho voz. Eu posso falar também. Isso aí. Antes não. Maravilhosa, maravilhosa. Fábio, se você visse um amigo seu, alguma pessoa próxima de você, tendo esse tipo de comportamento com a sua esposa, o que você faria? O que você falaria para ele? Olha, provavelmente deixaria de ser meu amigo, porque eu não vou me permitir ter no meu círculo de amizades pessoas com esse perfil, né? esse tipo de procedimento que eu combato da minha profissão. E muito antes de combater na minha profissão, eu professo também como um valor extremo, que é o respeito ao próximo. Vou perguntar à mulher dele se ela quer algum apoio para que ela faça chegar às autoridades esse tipo de situação que ela está passando, enfim. E vou aconselhar, olha, você precisa de um tratamento urgente, procure, né? Mesmo que eu particularmente ache que tem jeito ou não tem jeito, você precisa procurar e se afasta dela, para que você tenha essa tendência. Pois é. Ai, gente, isso aqui, muito comum. Isso aqui existe em muitas famílias e a gente está aqui para tentar mudar isso. Bom, muito obrigada, Fábio. Olha, eu que agradeço, eu estou sempre disponível para qualquer necessidade de vocês, porque nós, no Ministério Público, que combatemos essa atividade criminosa em várias de suas frentes, quando temos a possibilidade de falar para a sociedade que a gente está presente, que a gente está ativo, que a gente tem que ser procurado também quando a gente não descobre por nós mesmos o que acontece, isso é muito importante.
E como cidadão, eu acho isso aqui maravilhoso, porque os valores, conforme eles vão sendo cada vez mais abraçados de uma forma espontânea pela sociedade, a gente muda culturas, a gente muda comportamentos. É um passinho. Então, muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Quanta coisa linda. E um prazer conhecer a Noemi com essa história dela. Pois é, muito bom. Um prazer ter doutor. vocês, Noemi, mais uma vez. Muito obrigada. Esse sofá aqui ficou assim, ó, preenchido de conhecimento, de aprendizado. E é isso que a gente precisa todos os dias. Obrigada pela sua coragem, pela sua força, pelo seu amor à vida, amor próprio. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar. Agradeço muito a você, isso é muito importante. Nós, mulheres que passamos por violência, ter esse canal para falar para outras mulheres. Isso. Não continuem nesse ciclo. Não façam isso com vocês. Vocês são lindas, vocês são belas, vocês são capazes. Vocês podem. Isso aí. Ai, gente, olha, é com esse recado, é com essa dica que a gente vai fechar o episódio de hoje. Necessário. Passem isso adiante, compartilhem. Se você conhece uma mulher que está passando por algum tipo de violência, seja ela qual for, passa isso para ela, passa isso para o agressor, passa isso para qualquer pessoa. Vamos levar adiante, vamos nos dar as mãos e tentar fazer a diferença. Esse é o nosso propósito. Espero vocês no próximo episódio. Até lá.